Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, a nossa aula de hoje vai falar sobre integrar de superfícies. Para isso, nós vamos inicialmente definir as integrais de superfícies que vão ser um suporte muito grande, principalmente quando a gente falar de alguns famosos teoremas que vão aparecer na sequência do nosso conteúdo. Então, para definir, nós primeiramente temos que ter uma função de x, y, z, que é uma função escalar, e nós vamos tomar uma superfície S que vai estar parametrizada por uma função definida da seguinte forma. Nós vamos ter aqui uma função R de UV e nós temos aqui algumas funções coordenadas, como vocês podem observar, de x, que depende dessas duas variáveis, u e v, que está dentro do nosso domínio, e nós teremos aí y em função dessas variáveis u e v, e z também, que são as nossas funções coordenadas da função r de uv. Então, nós vamos ter, para nós definirmos a nossa integral de superfície, nós vamos olhar para uma função escalar, que é essa f que nós estamos designando aqui por x, y, z, e uma superfície que vai estar parametrizada, utilizando então esse parâmetro, né, que nós escolhemos aqui, para a nossa função R de UV. Mas, antes de entrar no exemplo, nós vamos calcular a integral de superfície e perceber o cálculo que ela tem a partir do momento que nós observamos essa integral dupla dada pela nossa função ds, ou seja, ao longo da superfície S que nós destacamos anteriormente. Então, nós vamos compor a função f com a nossa parametrização. Nós teremos aqui uma função que vai depender de novas variáveis, porque essa função f, ela depende de x, y, z, mas x, y, z vai ter um novo parâmetro em função dessas novas variáveis, que seria a nossa parametrização. E aqui nós vamos ter a norma, que seria do produto vetorial entre o vetor, né, que nós vamos obter derivando a nossa função R de UV, nós vamos derivar em relação a U, depois nós vamos derivar em relação a V, vamos calcular o produto vetorial e tirar a norma, ok? Então, esse vai ser um dos elementos que vai compor este integrando para essa integral dupla ao longo de um domínio que nós vamos destacar como sendo D. Bom, pessoal, perceba também que se a função f de x, y, z for igual a 1, então essa integral dupla da nossa f ds ao longo da nossa superfície S vai calcular a área dessa superfície. Bom, então agora nós estaremos aí fazendo a resolução de um exemplo para que nós possamos compreender, né, como calcular uma integral dupla, que é uma integral de superfície, considerando nesse caso aqui do exemplo, a integral dupla de x ao quadrado ds ao longo de S, onde S é a nossa esfera unitária centrada na origem. Bom, então, para isso, é importante a gente olhar para a parametrização da esfera. Então, vamos lá. Vou tentar desenhar aqui, me acompanha aí. Uma esfera. Eu estou aqui no R3, né? Tá certo? Nossa esfera, né? Unitária, centrada na origem. E aí, nós vamos tentar olhar a parametrização da esfera, né? Vou destacar aqui, deixa eu pegar uma outra cor que fica bem melhor, a gente destacar essa casquinha aqui, por exemplo. Aí nós temos aqui um ponto, né? Vou tentar aqui pegar esse ponto para a gente descrever. Esse ponto passou um pouquinho aqui, mas é só para a gente ter uma ideia razoável. Então, a gente tem esse ponto aqui. E aí é importante vocês lembrarem lá que a esfera ela tem, né, um ângulo que gira em torno desse eixo, tá certo? E nós temos aqui um que vai girar, né, no eixo vertical. Aqui no caso nós temos o eixo Z, o eixo Y e o eixo X, né? No caso nós temos essa condição. Então o que que acontece? Esse ponto aqui, pessoal, ele tem um ângulozinho aqui, ó, tá? Esse ângulo eu vou chamar de U. Então esse daqui de baixo eu vou chamar de V e esse aqui eu vou chamar de U, tá certo? E pega bem aqui nessa casquinha, né, da esfera. É só para a gente representar, tudo bem? Então, olha lá, pessoal, o que que vai acontecer? Nós vamos considerar que x, né, x de UV, a gente está trabalhando com esse parâmetro, né?
ele vai ser quem? Para essa parametrização da esfera, vai ser o seno, né, que nós estamos observando aqui. Então, ele vai ser o quê? Seno de V cosseno U. Ok? Essa seria a parametrização. Deixa eu pegar aqui a nossa cor, que destaca melhor. Essa seria a nossa parametrização. Esse ângulo, né, que nós estamos trabalhando aqui como sendo o ângulo U, né? Ele vai ser quem? Ele vai ser π vezes um certo parâmetro. Aí eu vou chamar aqui de t, por exemplo, né? Só para a gente fazer uma representação de t em s, né? Que geralmente a gente faz essa relação, né? Aí o que que acontece? Isso é justamente por causa da nossa função de mapeamento, né, pessoal? Então, nós temos aqui V, quem é? V, né? Nossa função de mapeamento seria utilizar essas condições, né? Aí nós temos aqui 2π, certo? 2πs, né? Seria um parâmetro bom aí para a gente utilizar. Então, a gente tem essa condição que seria a nossa função de mapeamento inversa, né? Se nós fôssemos olhar, por exemplo, T, quem seria T, né? Em função desse parâmetro. Seria arco cosseno, né? Arco cosseno de Z, né? Sobre quem? Sobre π. Seria isso, tá certo? Se eu fosse olhar para esse parâmetro, tá certo? Então, é só uma forma de a gente relembrar aí essas condições, né? Mas o que a gente vai usar mesmo é exatamente a nossa parametrização que nós destacamos aqui, segundo essa condição que nós visualizamos aqui da esfera centrada na origem. Bom, então agora nós vamos partir para o cálculo propriamente dito, pessoal. Vamos calcular aqui alguns elementos importantes que nós vimos na nossa definição, né? Então, uma delas, o que que é? O que que a gente precisa fazer? A cara da nossa função, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter cosseno ao quadrado, né, de quem? De U, tá? Vezes o seno ao quadrado, né, de V. Então, lembra que a nossa função é x ao quadrado? Pois é, então quando a gente compõe a nossa função de x, né, que o x é quem? Lembra lá que pela parametrização a gente apresentou o x como sendo quem? Cosseno de U, seno V. Tem que lembrar disso. Quando você compõe, como a sua função é x ao quadrado, então você pega essa função x, né, e eleva ao quadrado, segundo, né, essa composição. Então, isso aqui já está decidido, porque a gente vai precisar, na nossa integral dupla, a gente vai precisar desse elemento. Outro elemento importante, vou fazer, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, nós vamos considerar esse produto vetorial já realizado, as derivadas e tudo mais, porque o que você tem que fazer aqui? Você tem que calcular a derivada da nossa parametrização com respeito a U, depois calcula a derivada da parametrização com respeito a V e tira o produto vetorial. Eu vou apresentar para vocês o vetor que eu achei aqui, tá certo? Então, olha só, eu achei cosseno de U, tá? Acompanha aí, depois vocês me dizem aí se está tudo certinho. Seno ao quadrado de V, foi o que eu achei na primeira função coordenada do nosso vetor, tá certo? Aí, a segunda, eu achei seno de U, tá? Seno de U, que seria vezes seno ao quadrado de V, tá? Percebam aí. E na terceira função coordenada, nós achamos seno de V, tá? Seno de V é cosseno V, tudo bem? Então, esse seria o vetor que eu achei. O que a gente precisa fazer? Tem que tirar, tá, o módulo. Depois que você achar esse vetor, você tira o módulo dele. Ou seja, se vocês fizerem as contas, e aí vocês vão me ajudar nisso aí, né? Porque senão a gente vai levar muito tempo, e aí eu preciso que vocês me auxiliem nesse sentido. É só calcular a norma desse vetor, tá certo, pessoal? Tudo bem? Então, é isso aí. Agora, o que a gente precisa fazer? Nós temos que lembrar, lá pela nossa definição, pessoal, que a integral dupla, né, ao longo da nossa superfície, que é a esfera, de f ds, quem é? Este resultado que nós temos aqui. Primeiro que nós vimos lá que a variação, né, que nós vamos ter, no caso, para U, vai ser de 0 a 2π. Então, de acordo com o que nós já relembramos aí, né, que eu mostrei a vocês, e o que nós já conseguimos de cálculo, pessoal,
eu vou pegar um novo slide aqui para a gente fazer a partir desses novo slide o que nós já havíamos mostrado anteriormente. Vou só repetir aqui, né? A gente viu que a integral ela vai de 0 a 2π, né? Que nós estamos considerando aí lá na nossa parametrização, conforme eu apresentei para U, e aqui de 0 a π, que seria a questão, né, da variação em V. Aí o que nós obtivemos? Lembre-se, nós obtivemos lá, né, aquela composição que nós havíamos feito deu cosseno, eu só estou aqui relembrando, tá, pessoal? Porque eu já havia feito anteriormente, eu só peguei um novo slide para a gente fazer o cálculo a partir daqui, né, que eu acho que vai ficar melhor. E aqui, conforme eu havia falado, isso aqui representa aquela composição da nossa F com a nossa parametrização que a gente considerou em UV, né? Seria essa a nossa consideração da composição. E aqui nós temos aquele cálculo que nós havíamos feito, nós vamos colocar aqui ao lado, no nosso integrando, que seria o seno de V, que aqui vai representar aquele módulo, né, que nós fizemos da derivada de U, aliás, derivada de R com respeito a U, vetorial R com respeito a V, né, a derivada. Então, esse seria o módulo desse produto vetorial. E aqui nós temos, então, o nosso elemento de área, que seria o dV du, conforme essa variação, tanto para U quanto para V, aqui nos nossos intervalos. Então, pessoal, essa é a nossa integral de superfície que nós estamos querendo calcular. Então, eu peguei aqui esse slide para a gente ter um espaço melhor. Então, o que a gente pode ver aqui, pessoal? Ó, lembrando aí, né, que isso vai ter uma integral do cosseno ao quadrado de U, né? A gente pode olhar assim, du. E a outra, né, que seria de 0 a π. Então, eu posso já separar, que eu acho que fica melhor, pessoal, tá? Só que é o seguinte, eu não vou fazer esses cálculos, não. Vou deixar de presente para vocês. Beleza, pessoal? O que acontece? Quando vocês forem calcular isso aqui, né, eu já fiz os cálculos aqui, tá? E vou deixar para vocês fazerem a resolução dessa integral, tá? São duas integrais aqui que vocês vão fazer. Vocês vão fazer essa, tá certo? E vocês vão fazer essa daqui, ó. Beleza? Então, cada uma delas, né? Você vai fazer o devido cálculo e você vai encontrar 4π, né? Sobre 3. Ou seja, 4/3 de π. Né? Então, o que significa isso? É exatamente, pessoal, o cálculo, né, do volume da esfera, tá? Considerando quando o raio é igual a quanto? O raio, no caso aqui. O raio é 1, né? Quando você considera o raio igual a 1, você vai ter o quê? O volume da esfera, que é quanto? O volume da esfera? 4/3 de π r ao cubo. Então, se esse raio da esfera, no caso aqui, você tem igual a 1, é claro que você vai achar quanto? Para esse resultado, 4/3 de π. Bom, pessoal, então agora vamos ver um próximo exemplo aqui, que vai ser importante vocês fixarem as ideias com relação ao cálculo da integral da superfície, né? Então, nós vamos ter, primeiramente, que observar quem é a função que nós estamos trabalhando. Olha só quem é agora, é y, no caso desse exemplo, né? E aqui, pessoal, ele está dizendo que esses pontos de x, y que estão, né, que pertencem a essa superfície, satisfazem a seguinte equação. Qual? Z, olha só, é igual a x mais y ao quadrado. Então, significa dizer que a terceira coordenada, esse z aqui, ó, você já sabe que vai entrar x mais y ao quadrado, beleza? Então, tem que atentar para esses detalhezinhos aí, tá? Porque a sua parametrização vai ter exatamente essa cara aí. Observe que, para você entender a cara da parametrização, é exatamente uma condição que satisfaz essa relação que ele está dando aqui, tá? Então, vamos lá. O que mais que ele apresenta? Ele diz que o x está variando de 0 a 1 e que o y está variando de 0 a 2. Bom, então, a parametrização está muito clara, pessoal. Né? O que a gente pode observar aí, né? X pode ser quem? Né?
conforme vocês estão observando, vai ser o próprio U. E o Y, o próprio V. Essa vai ser nossa parametrização. E o Z, ele já te deu de graça aí, ó. Ele te deu tudo, né, na verdade. Olha só, quem é o X? O X é U. E quem é o V, né? Aqui no caso, o Z é X mais Y ao quadrado. Como o X é U, então aqui é U. O Y ao quadrado é V ao quadrado. Beleza, pronto. Temos a nossa parametrização. E claro que o U vai ter a seguinte variação, pessoal, conforme nós já temos aqui a indicação, né? O U vai estar variando de 0 a 1, tá? É muito importante isso aqui por causa do cálculo na nossa integral. E o V vai estar variando de 0 a 2. Então, esses são os preliminares que a gente tem que observar na resolução do nosso exercício. Observar quem é a função em questão, observar a parametrização que vai cobrir, né, essa superfície e partir para os cálculos segundo a definição que eu apresentei a vocês, beleza? Então, vamos lá. A gente vai pegar aqui um novo slide para a gente ter mais espaço. Então, aqui eu vou só repetir para a gente ter os dados da nossa questão. Tá bom, pessoal? É só uma forma de a gente estar antenado aí com relação àquilo que a gente precisa fazer. Bom, agora, pessoal, o que nós temos que fazer? Olha só, R de U, quem seria o R de U? Vocês lembram, né, que aqui no caso, como as funções são mais simples, eu vou fazer. No exemplo anterior eu não fiz porque ia dar mais cálculo, tá? Mas se você observar, vai dar quanto? Vai dar 1, 0, 1. É só derivar a nossa expressão, pessoal. Lembra lá, ó, vou só colocar aqui de novo, x é U, né? O y é V. Aí fica mais simples, né? Porque aqui a função ela tem uma característica mais objetiva, digamos assim, né? U mais V ao quadrado, olha. Então, se você derivar isso aqui, é só derivar isso aqui, pessoal, que você vai achar o quê? Com respeito a U. Se você derivar, vai dar 1, 0, porque não depende de U. E aqui, pessoal, vai dar quanto? Vai dar 1. Então, por isso, você tem esse vetor. Então, naturalmente, quem seria o R de V? Né? Fica tudo mais claro quando você enxerga a característica de formação dessa parametrização. Aqui vai dar 0, né? Aí você vai ter 0, que é muito importante, que daqui você vai tirar um vetor, né? Você vai fazer o produto vetorial. Então, daria quem, pessoal? Agora eu estou derivando com respeito a V, não esqueça. Aqui vai dar 1, né? E a terceira coordenada vai dar 2 o quê? 2V. Beleza? Pronto. Identificamos, né? Calculamos direitinho aqui o que nós havíamos, né? Nós teríamos que ter. E agora eu vou calcular aqui esse produto vetorial. Mas, na verdade, para ganhar um pouquinho de tempo, eu sempre vou deixar um trabalhinho para vocês, tá, pessoal? Porque senão a gente vai demorar muito. O que acontece? Se vocês calcularem, pessoal, esse vetor, pode fazer, tá? Eu já fiz aqui os cálculos, porque é sempre assim, a gente adianta um pouco, porque senão demora muito tempo. Vocês façam aí o produto vetorial entre esses dois vetores, e aí vocês vão achar esse resultado, menos 1, menos 2V e 1. Se vocês acharem algum erro, vocês me avisem aí, beleza? Mas o certo é que vai dar isso aí, tá? E aí, o que acontece? Você tem que tirar a norma, não esqueça. Então, pega aqui a raiz quadrada, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês aqui a norma também que eu calculei. Quem é que vai dar a norma? Depois a gente vai usar todos esses cálculos lá na nossa integral. Então, aqui é 4V, né? 4V ao quadrado, tá certo? Mais 2. Muito bem. Então, agora, nós temos que observar os resultados que nós encontramos e temos ainda que fazer a composição da nossa F com a nossa parametrização, a qual eu considero aqui extremamente simples e, naturalmente, o resultado é imediato, né? Qual é o resultado, pessoal? É V. Tudo bem? Aí você vai dizer, mas professora, por que é V? Lembre-se da sua função que você tem aqui, é Y. E quem é Y, pessoal? Olha lá, quando você faz a composição, o Y é o próprio V, ó. É imediato isso aqui. Então, vamos lá, a gente vai para um próximo slide, mas eu vou, como está muito claro aqui, o que vai acontecer? No nosso integrando vai aparecer esse V, vai aparecer essa raiz quadrada e o elemento de área, tá certo? Que seria o dV du.
Então, a gente parte agora para os cálculos. E aí, os intervalos de integração, para U vai ser de 0 a 1, né? Ó, é só olhar aqui. E para o V vai ser de 0 a 2. Não tem mistério. Então, vamos lá. A gente vai para o próximo slide e aí nós vamos considerar esses cálculos, tá bom? E eu vou colocar a vocês os dados do nosso problema e continuar o cálculo a partir do que nós precisamos fazer para essa integral. Ou então considerar a nossa integral de superfície, conforme nós já havíamos definido, e aqui os valores pelos quais a gente já tem no nosso problema. Então, seria aí, só colocar os resultados, né? Aqui vai ser V, aqui nós vamos ter o que? Raiz quadrada de 4V ao quadrado, tá? Que é aquele cálculo que nós havíamos feito, né? Mais 2, tudo bem? Aí nós temos aí dV, du, conforme, né? Os nossos intervalos aqui, não esqueça, tá aqui, ó. Nós temos U, nós temos V aqui. Por isso que eu deixei aqui os dados para vocês irem, né, acompanhando aí o cálculo que nós estamos realizando aqui. Bom, ainda nós podemos verificar que eu posso já fazer uma separação aqui, tá, pessoal? Vou fazer assim, ó, vou pegar, olhar para essa integral de 0 a 1, e aí eu tenho du aqui, né? E aí depois eu tenho essa integral aqui de 0, né? Conforme o exercício mostrou, de 0 a 2, de V, aí a raiz quadrada, de 4V ao quadrado, mais 2, tá? No caso, dV. Beleza. O que a gente observa? Novamente, pessoal, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu vou deixar para vocês. Essa integral aqui não tem mistério, é imediata, inclusive eu já sei até o resultado, é 1. Não tem problema nenhum, né? Agora, essa daqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas não tem problema, vocês estão gabaritados nesse negócio, né? Então, vamos lá. Ó, eu já fiz os cálculos, já resolvi essa integral, encontrei 13 raiz de 2, tá? Aí, para isso, eu vou pedir que vocês me ajudem aí a fazer esses cálculos sobre 3. Façam, tá? Se vocês acharem algum erro, me avisa. Beleza, pessoal? Então, tá aqui, ó. Esse é o resultado dessa integral de superfície. Tudo bem, pessoal? Então, muito obrigada. Um abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.